Então, vamos começar. Bom dia, pessoal, para quem eu não falei bom dia ainda. Seguinte, ontem a gente viu a parte teórica do magnetismo, a gente conversou sobre os ímãs, sobre as propriedades dos ímãs, a gente falou sobre a inseparabilidade dos polos, né? A gente pode separar os ímãs o quanto quiser, quebrar um ímã o quanto quiser, que ele nunca vai separar os dois polos, vai continuar sempre tendo um polo norte e um polo sul, um polo norte e um polo sul. A gente viu de onde veio esses nomes, polo norte e polo sul. O polo norte magnético, ele sempre vai apontar para o norte da Terra, né, para o norte geográfico da Terra. E o polo sul desse ímã, né, o polo sul magnético do ímã, vai sempre apontar para o sul geográfico da Terra. Visto isso, então, a gente chega à conclusão de que a nossa Terra, o planeta Terra, é um grande ímã que, no polo norte geográfico da Terra, no ímã Terra, vai ter um sul magnético. E no polo sul geográfico da Terra, vai ter um norte magnético. No planeta Terra, no ímã Terra. Tá? Essa foi a conclusão que a gente chega devido à orientação dos ímãs aqui na Terra. Conversei também com vocês a respeito de como um ímã se orientaria na Lua, onde não tem campo magnético. Se não tem campo magnético, o ímã não vai se orientar, ele vai ser apenas um metal qualquer. Ele não vai ter orientação como na Terra. Ele precisa ter um campo magnético para poder se orientar. Tá? A gente viu também que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Tá? A gente viu essas características dos ímãs ontem. Hoje a gente vai ver a respeito do campo magnético. Ontem a gente viu o campo magnético, a parte teórica. A gente viu que todo ímã ao redor dele, ele forma um campo magnético. E esse campo magnético, ele forma linhas, né, linhas de indução ao redor dele. A gente viu que as linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Nós vimos que onde as linhas estão mais próximas é onde o campo está mais intenso. Nós vimos também que esse campo magnético ele forma vetores, vetor indução. Esse vetor ele é a gente marca um ponto sobre a linha do campo e faz uma tangente. Essa tangente ela vai ter exatamente a direção da linha de indução, saindo do norte e entrando no sul. A gente viu que a gente simboliza o campo magnético pela letra B, e a unidade de medida do campo magnético é o Tesla. Tá? Hoje a gente vai partir para a parte de cálculos do nosso campo magnético. Nós vamos começar com a experiência que Ørsted fez. Ørsted, ele é um físico dinamarquês, perdão, não é suíço, é dinamarquês, fica um pouco mais longe, mais lá para cima. E a gente vai começar falando um pouquinho a respeito dessa experiência que ele fez. Tá ok com a apresentação aí? Estão vendo a apresentação? Sim. Ok. O Ørsted, pessoal, o que ele fez? Ele fez uma experiência bem simples. Ele pegou um circuito elétrico e ele colocou uma bússola sobre esse circuito elétrico, tá? Fechado, circuito elétrico aberto, a bússola tinha uma apresentação, tá? Ela tinha uma orientaçãozinha, a bússola nesse circuito elétrico. Ó, circuito elétrico aberto, né? Aqui estava o nosso circuito elétrico aberto. A bússola tinha uma orientação. Estava aqui a orientação da bússola. Bússola orientada assim.
Aí ele fechou o circuito, ou seja, começou a passar corrente elétrica nesse circuito, tanto que a lâmpada agora está acesa, né? O que o Ørsted percebeu? Percebeu que a bússola se mexia, saía da posição dela. A bússola, ela pegava e se orientava, mexia no sentido horário. Foi isso que ele percebeu, que ela tinha um desvio. Peraí. Então, ele começou a pensar o seguinte: bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz passar por essa bússola apenas uma corrente elétrica? Então, quer dizer que a eletricidade influencia no campo magnético? Foi essa a conclusão que ele chegou. Porque se a eletricidade não influenciasse no campo magnético, a bússola não iria sofrer desvio nenhum. E sim, toda vez que ele ligava a corrente elétrica, a bússola fazia esse desvio. E se ele invertesse o circuito aqui, por exemplo, aqui a corrente elétrica estava passando num sentido. Se ele fizesse a corrente passar no outro sentido, a bússola virava para o outro lado. Então ele chegou à conclusão de que a corrente elétrica influenciava no campo magnético. Bom, então a forma mais conhecida é essa aqui, ó. É essa forma aqui. Botar a bússola ou por cima ou por baixo do fio. Quando a bússola está por cima do fio, ela vai se mover para o sentido horário. Quando ela está por baixo do fio, ela vai se mover no sentido anti-horário. E aí ficava aquela dúvida nele, né? Mas como essa corrente elétrica está influenciando nessa nossa agulha da bússola? Essa era a experiência que ele estava fazendo na época. E ele chegou em várias conclusões, pessoal. Várias conclusões. Peraí que entrou um negocinho no meu olho. Da seguinte forma, ele chegou à conclusão de que o campo magnético criado por um fio condutor reto, por um condutor reto, tá? Que é o fio, vai ser circular. Tá? Então, quando a gente tem um fio que nós vamos chamar de condutor reto, tá? Condutor reto, que é o fio. Condutor reto, para nós vai ser esse nosso fio. Ao redor desse fio, nós vamos ter sempre um campo magnético de forma circular, tá? Ele vai sempre circular esse fio. Agora, de que forma? De que forma? O fio vai ser sempre o centro do campo magnético, tá? E o campo vai sempre ficar ao redor. O campo vai diminuir com a distância, a intensidade do campo vai ficar menor com a distância, mais intenso quanto mais próximo do fio. E esse campo magnético, a gente viu que é um vetor, então ele precisa ter uma orientação. Como a gente vai saber se ele vai ser sentido horário ou anti-horário? Era outra dúvida que ficava. O sentido do campo magnético, ele é dado pela regra da mão direita. Então, agora nessa parte do eletromagnetismo, a gente vai fazer umas certas ginastiquinhas. A regra da mão direita não é tão ginástica, mas a da mão esquerda é. A regra da mão direita, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Vou pegar uma caneta aqui, que vai simular o fio. Essa caneta aqui seria o nosso fio, tá? O que a gente vai fazer? Vamos supor que a corrente elétrica esteja passando para cima, em direção à ponta verde da caneta. Todo mundo está enxergando aqui?
a ponta verde? Ó. Sim. Isso é muito importante que vocês enxerguem, tá? Então, a regra da mão direita, ela funciona assim, ó. O polegar, ele indica a corrente elétrica. Então, o polegar, vocês vão colocar no fio em direção apontando para a corrente elétrica, tá? Então, ó, com a mão direita, ó, os canhotos prestem atenção. Não vamos fazer com a mão esquerda, senão vai dar contrário. Então, o polegar vai em direção à corrente. E os outros dedos, ó, os outros dedos, vocês vão agarrar essa caneta, ó, agarrar esse fio. Os outros dedos são o campo magnético, tá? Então, ó, corrente elétrica é o polegar e os outros dedos são o nosso campo magnético, tá ok? Então, como nós temos aqui, nosso campo magnético, ele vai ser no sentido, para mim aqui, né, tá sendo no sentido anti-horário, tá? Tentem fazer aí na casa de vocês, peguem uma caneta, um lápis, o que vocês têm aí na mão, né? Ó, vou pegar isso aqui. Vocês pegam aqui, ó, corrente elétrica indo para cima, polegar para cima. Como vai ficar o meu campo? Meu campo vai ficar assim. Assim é o quê? Assim, ó, sentido anti-horário. Se o meu campo magnético for para baixo, como é que eu vou ter que fazer? Polegar para baixo daí. Polegar para baixo, aqui, ó, sentido horário, tá? Saber a direção e o sentido do campo magnético é muito importante. Questões de magnetismo caem muito, pessoal. Principalmente ter que saber isso aqui. E é uma regra muito simples. Peguem lá, ó, dedão para cima, corrente para cima, dedão para cima, para cá. Com isso, pessoal, vai surgir duas outras simbologias para vetores. Vocês conhecem duas. Vocês conhecem duas. As duas simbologias de vetores que vocês conhecem são essas aqui, ó. Vocês conhecem a flechinha, né? A flechinha apontando para um lado, para o outro lado, certo? Vocês conhecem os vetores assim, ó. Vocês conhecem vetor apontando para cá, ou apontando para cá, ou na diagonal. Vocês conhecem vetores assim, certo? Agora, pessoal, vocês vão ter outras duas simbologias. Vocês vão ter uma simbologia assim, ó, que é uma bolinha com uma pontinha, e a outra simbologia, que é uma bolinha com um xizinho. São duas simbologias de vetores. Essa bolinha com a pontinha significa que o nosso vetor, ele vem na direção de vocês assim, ó. O vetor está saindo do papel, tá? É como vocês estivessem vendo a setinha saindo para fora do papel, saindo para fora da tela, tá? Então, é isso aqui, ó. Assim é quando o vetor está saindo do papel ou da tela. E com o xizinho é quando o vetor está entrando no papel. Por quê? Porque o vetor é uma setinha, né? É uma setinha assim. Quando ele está saindo, vocês estão vendo a pontinha da flecha, ó, vindo para vocês. A pontinha da flecha. E quando o vetor está entrando no papel, vocês estão vendo exatamente a cruzadinha da setinha atrás, do biquinho da seta. Vocês estão vendo a parte de trás que vai formar a seta. Por isso essa simbologia. Deixa eu ajeitar ali. Tudo bem, Luiz, não tem problema, tá? Então, nós temos essas duas simbologias agora para vetor, saindo do papel e entrando no papel. E elas vão ser muito utilizadas, tá? Então, olha só.
como ficam agora as linhas de indução nos nossos condutores, ó. Aqui as duas simbologias que acabei de mostrar para vocês, né? Saindo do papel, do monitor, da tela de vocês, entrando, tá? Visto em perspectiva, que é vista de lado assim, né? Como eu mostrei para vocês, circular então, com o vetor. Visto de cima, aqui nós temos o fio, ó. Isso aqui é o fio, isso aqui é o fio, o vetor, e essa vista de lado. Pessoal, esta aqui é a vista que aparece nos problemas. Tá? É essa vista que aparece nos problemas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o campo está entrando aqui, ó, e está saindo aqui, ó. Tá? Isso quer dizer que esse campo vai estar assim, ó, nós temos um fio assim, ele vai estar entrando, ó, para vocês, ele vai estar entrando de um lado e saindo do outro lado, tá? Então, são essas as novas simbologias para vetores que vocês vão ter. Agora, como a gente calcula isso? O campo magnético, ele tem uma intensidade que ela é encontrada da seguinte forma. A gente vai encontrar dessa forma aqui, ó. E é uma lei de Biot-Savart, tá? Bom, B, a gente já sabe que é o vetor, né? Campo magnético. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. E ele é um valor fixo. E é essa coisa doida aqui embaixo mesmo, ó. É 4π vezes 10 na menos 7, e a unidade de medida é Tesla vezes metro por ampere. Não substitui o π, tá? Vou falar de novo. O π não substitui. Deixa π. A não ser que lá no problema, não lembro de ter visto, a não ser que no problema eles peçam para substituir o π. Mas a princípio não substitui o π de jeito nenhum. E é a corrente elétrica medida em ampere, né, que a gente trabalhou já com ela um monte de vezes. E D é a distância do ponto que a gente está analisando, por exemplo, desse ponto aqui até o fio. Tá? É a distância em linha reta do ponto até o fio, em metros. Tá? Essa distância aqui tem que ser em metros. Então, é dessa forma aqui que a gente encontra o campo magnético. Deixa eu só achar minha apostila, que eu tenho aqui um exemplo para a gente. Vamos para um exemplo. Vamos fazer um exemplo antes de passar para as outras partes. Deixa eu aumentar. Vejam bem. Deixa eu pegar preto, que é fundo tá branco. Olha um exemplo. Um fio retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente elétrica de 8 amperes. Então, aqui nós temos uma corrente elétrica de 8 amperes. Sabendo que o meio ao redor do fio é o vácuo, então, o μ do vácuo é 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Determine a intensidade do campo magnético produzido pelo fio no ponto M. E eu também quero saber se ele está entrando ou saindo nesse ponto M. Então vamos ver, ó. O campo magnético ali, ele está se comportando de que forma? Vamos dar uma olhada. O fio é assim, e a corrente elétrica está indo
para lá, certo? Então o polegar vai para lá. E eu preciso botar o polegar lá e os meus dedos vão fazer meu campo magnético. Então, meu campo magnético, ele faz isso aqui. Ou seja, nesse ponto aqui, meu procurando a caneta estava na minha mão. Meu campo magnético, ele vai sair aqui, aqui ele sai e aqui ele entra, tá? O problema não pede, mas é para a gente já treinar. Ele pede apenas para a gente calcular. Para calcular o campo, é a fórmula do campo. Deixa eu só voltar aqui. Não é o 2π, vai embaixo. É μ0, μ0 e... Não, tá certo. Sobre 2π vezes d. Então, eu tenho todos os dados, vou só substituir. O μ0 é 4π vezes 10 na menos 7. A corrente elétrica é 8. Aqui vai ficar 2π e a distância é 10 centímetros. Já vamos ajeitar isso aqui. Isso aqui dá 0,1 metro, porque não pode estar em centímetros. Então, vezes 0,1 metros, vezes 0,1. Aqui, ó, π com π corta. Vamos simplificar ao máximo que a gente consegue. 4 com 2 vai sobrar 2. 2 vezes 8 dá 16. Vezes 10 na menos 7, dividido por 0,1. 16 dividido por 0,1 vai dar 160 vezes 10 na menos 7. 160 dividido por 10 na menos 7, eu posso transformar isso em 1,6. Eu diminuí duas casas, eu aumento o expoente vezes 10 na menos 5 Tesla. É isso aí, pessoal. Tá aqui um exemplo, então, de campo magnético num fio condutor retilíneo, tá? Nós ainda temos o campo magnético na espira. Eu vou passar aqui um exemplo, eu quero que vocês resolvam ele, tá? Mais um aqui. Vou dar uns minutinhos para vocês resolverem, tá? Aqui. Aí lembrem-se que a constante do vácuo, né? Opa. A constante do vácuo é 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Tentem resolver essa aqui rapidinho. Tentem ver se vocês conseguem resolver. Dá uns minutinhos para vocês.
Pessoal, estão conseguindo? Consegui. Conseguiram? Então, Fazendo aqui também, professor. ok. Conseguiram achar o sentido do vetor? Sim. O sentido do vetor aqui é entrando, né? O sentido é entrando. Então, nosso campo magnético aqui é entrando eu acostumada a falar no papel, né? Agora não é mais papel. O sentido aqui é entrando na nossa tela. E se a gente for fazer todo o cálculo, eu vou dar a resposta para vocês. Se não fechou, eu resolvo toda ela. É 5 vezes 10 na menos 6 Tesla. Fechou a resposta? Fechou. Ok, Eu posso então. colocar em micro, né? Também. Aí seria 5 Pode, microtesla. pode, exato, pode sim. Ou 5 micro Tesla. Não tem problema, é verdade, nem lembrei disso. Muito bom. Então, pessoal, esses são alguns exemplos do campo magnético num fio reto. A gente vê sempre assim, num condutor retilíneo ou fios paralelos, tá? Vai acontecer de ter um fio sobre o outro, de misturar vetores, porque nós estamos trabalhando com vetores, então lembrem-se, vale todas as regras que vocês aprenderam de vetores, tá? Soma de vetores, um vetor para um lado, outro vetor para o outro lado, porque vai ter um vetor entrando, outro saindo, dois vetores entrando, dois vetores saindo. Serve todas essas regras que vocês aprenderam de vetores, tá? Quando tiver mais de um fio. Nós temos também aqui, ó, campo magnético numa espira. Espira é isso aqui, ó. É essa figura aqui, pessoal, tá? É essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? É uma espira, não chega a ser um círculo, é uma espira. Numa espira, então, a gente também vai fazer a regra da mão direita. A regra da mão direita na espira, ela é um pouco mais difícil da gente fazer, tá? Na espira, é uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui que eu tenho aqui, vai funcionar da seguinte forma. Ó. Se a corrente elétrica está percorrendo essa espira para cá, tá? Para cá, nesse sentido aqui, a gente vai colocar o polegar sempre na direção da corrente elétrica. E os dedos vão mostrar se esse campo magnético está fazendo que direção e que sentido. No caso aqui, como a corrente vem para cá, o campo magnético vai entrar aqui e vai sair na minha direção. Se o campo magnético for, se a corrente elétrica for ao contrário, eu falei que a gente faz ginástica, ó, que ginástica que eu estou fazendo com o meu braço aqui. Se o campo magnético for ao contrário, a gente vai ter perdão, se a corrente elétrica for ao contrário, a gente vai ter um campo magnético ao contrário, tá? Então, na espira, a espira é um negócio mais ou menos assim, ó, que a gente tem, tá? Isso é uma espira. E também serve as mesmas regras para a gente descobrir a direção e o sentido do campo magnético. Na espira, o que a gente tem de diferenciado aqui é que nós temos um raio na espira de distância, né? Nós vamos ter esse raio aqui. Essa é a diferença. Ó. Ao invés de distância, nós teremos um raio na espira. Então, isso torna
a Espira um pouco diferenciada para a gente nas fórmulas, tá? Mas na análise ela vai ser exatamente a mesma. Deixa eu pegar o resto da Espira. Aqui. Então, a fórmula da Espira é muito parecida, tá? Nós vamos ver agora que as formulazinhas vão ficando bem parecidas. Já vou aceitar. As formulazinhas vão ficando bem parecidas. A fórmula da Espira é assim, ó. Como a Espira agora, a distância que nós temos lá, ela é relativa ao raio do que fica no centro da Espira, então a nossa fórmula do vetor campo magnético tem relação com o raio. E em metros também. Cuidado, sempre tudo vai ter que estar em metros, são unidades do sistema internacional. Então, fiquem bem atentos com isso, tá? A Espira, pessoal, ela forma polos nesse campo magnético. Porque ela vai ter, vocês perceberem assim, ó, ela vai ter o campo magnético entrando e saindo dela, certo? Então, vejam bem, vai ter um campo entrando de um lado e saindo do outro. Vou deixar ela assim para vocês entenderem melhor. Então, no centro dessa Espira, o que acontece? Ó? Ela vai ter um campo magnético entrando de um lado e saindo do outro. Lembra do campo magnético? Ele entra no polo sul e sai do polo norte. Ou seja, no centro da Espira, ela vai formar polos, certo? No centro da Espira, ela forma polos. Ela forma polo norte e polo sul, tá? O vetor entra, ele vai formar polo sul, e onde o vetor sai, ela vai formar polo norte, tá? Então, ela praticamente faz um ímã. A junção de várias espiras faz um solenoide, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Uma bobina ou um solenoide. Então, vou deixar aqui para vocês, depois vai isso anotadinho para vocês. Tá? Isso é importante, que é bastante questão teórica. Ok. Aqui, ó. Vamos para um exemplo de Espira. Aqui, ó. Um exemplo de espira, então. Dada uma espira circular no vácuo, com um raio de 4 π centímetros, sendo percorrida por uma corrente elétrica de 2 amperes, no sentido indicado da figura. Então, essa corrente aqui, indicado na figura, essa nossa corrente, ela tem esse sentido aqui, ó, né? Aqui é a corrente, ela faz esse sentido aqui na nossa espira. Esse é o sentido da corrente. Como é que vai ser o campo magnético nessa espira? Como é que vai ser o campo nessa espira? Para fora? No centro da espira, como vai ser o campo? No centro. Para fora? Saindo, né? Aqui o campo vai ser Isso. saindo. Exatamente, vai ser saindo. Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos agora calcular
o valor, a intensidade desse campo. Vai ser bem parecida com a formulazinha do fio, só que aqui embaixo a gente vai ter 2πr. É, né? 2πr. Eu já esqueço as fórmulas. Me dá uns. É 2r, sem o π, É, perdão. é, É sem o π. Não façam a confusão que eu faço, tá? Eu faço uma confusão que essas fórmulas são bem parecidas. Então vamos lá. O campo vai ser, isso aqui é 4π vezes 10 na menos 17. A corrente, menos 7. A corrente é 2 amperes. E aqui vai ser 2 vezes, o raio é 4π centímetros. Eu vou botar 10 na menos 2, tá? Que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, 4π com 4π eu vou cortar. 2 com 2 eu vou cortar. E eu fiquei só com as bases 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 na menos 5 Tesla. Isso aí que deu a minha meu campo magnético, tá? E aqui ele está saindo. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Bom, quando nós temos várias espiras juntos, nós temos um solenoide ou uma bobina. Uma bobina é quando a gente pega e coloca justapostas essas espiras, tá? Vou colocar as duas formas aqui para vocês. A bobina e depois o solenoide. A bobina e o solenoide têm as mesmas características, tá? Ó, a bobina, então, é várias espiras junto. A regra é a mesma. A gente vai colocar o dedão e vai ver por onde entra e onde está saindo o vetor. A fórmula, pessoal, é a mesma fórmula ó, do solenoide, da espira, perdão, só que esse N na frente é o número de espiras que foi usado para fazer essa bobina, tá? Então, o que é uma bobina? São várias espiras juntas, várias espiras juntas. O que nós temos de característica da bobina é que ela pode ser induzida e ficar em movimento por causa de um ímã. Como vocês viram que ali já na espira que ela cria um certo campo magnético dentro que parece um ímã, na bobina, se a gente aproximar um ímã dessa bobina, ela pode ficar em movimento. Por exemplo, se eu aproximar dessa bobina, essa nossa bobina aqui, o campo magnético está saindo aqui. Se ele está saindo, aqui ela criou um norte e lá dentro criou um sul, certo? Se eu aproximar um ímã aqui, dessa nossa bobina, com um polo sul para ele aqui, ele vai atrair. Então a bobina vai ficar atraída. Ela vai se movimentar. Se eu fizer um ímã ao contrário, aproximar um ímã ao contrário, ela vai se repelir. Porque ela forma um campo magnético dentro dela que simula um ímã. Então acontece aproximadamente isso aqui, ó. Ó, como a corrente elétrica está passando assim, nós temos aqui nessa bobina, nós temos aqui um polo sul na bobina, aqui é um polo sul e aqui um polo norte. Aqui nós temos um polo norte e aqui um polo sul na bobina, porque o campo magnético dela está vindo nesse sentido aqui, ó, e aqui está vindo nesse sentido aqui. Dentro de uma bobina ou de um solenoide, o campo magnético ele é paralelo, tá?
solenoide, então, que eu preciso passar isso hoje. A aula que vem a gente pode ter mais uma aula de atividades, que eu acho que a partir de semana que vem a gente não vai mais poder ter aula de quarta, tá? Ô, professora, Oi, diga. ali na apostila, no solenoide, está dizendo que a fórmula tem esse N, só que a parte de baixo é diferente. Como é Ela que é? tá, ela tá B igual a constante de permeabilidade magnética vezes I vezes N dividido por L, que seria daí o comprimento da bobina. O comprimento da bobina. Não faz Verdade. mal daí usar esse ou a fórmula que você passou? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque na minha apostila também tá assim. Não, esse é do solenoide, não da bobina. É Tá. E do não tem na apostila da solenoide. bobina daí? Não. É que aqui eu separei as duas. Tanto faz, tá? Tu pode usar as duas. L é o comprimento do fio, tá? L vai ser o comprimento do fio que foi usado para fazer o teu solenoide ou a tua bobina. Porque às vezes eles não dão o comprimento do fio, eles só te dão a característica da espira que foi feita. Então você só vai conseguir fazer usando a fórmula da espira. Então você pode usar as duas, tá? Tá bom. Porque tanto faz qual das duas, tá? E aí vem o solenoide, que também é uma espécie de bobina, vale a mesma característica. No solenoide, o que nós temos de diferente no solenoide é que o solenoide ele forma um campo magnético uniforme dentro dele, tá? Ele vai formar um campo magnético uniforme dentro dele. Então é diferente da bobina um pouquinho, porque a bobina ela tem aquelas outras características ali. O solenoide ele vai criar um campo magnético uniforme dentro dele. A bobina é um solenoide que foi achatado, vamos dizer assim. O solenoide ele é separado, essas coisinhas aqui, ó, tá? Os metaizinhos são separados. A bobina ela é junta. Um arquinho é encostado no outro. Essa é a diferença da bobina para o solenoide, tá? Tá bom. No solenoide, nós temos um campo magnético dentro dele. A fórmula para o solenoide, então, a gente usa pro solenoide o comprimento do fio que foi usado. Mas se precisar utilizar aquela da bobina que eu passei para vocês, não tem problema. É a mesma equação. Que às vezes eles dão a característica da bobina que formou, da bobina, perdão, da espira que formou aquilo ali. Eu vou passar agora uma questão de solenoide para a gente fazer um exemplo, ao menos ficar com um exemplo de cada antes de terminar a aula. Aí, pessoal, vocês podem, para terça-feira que vem, tentar fazer as atividades da apostila. Ó, uma atividade aqui. Ó. Um solenoide de 100 espiras, então nós temos N, que é 100 espiras, 1000, perdão. Ó, já até estou olhando errado. Por metro, então quer dizer que o comprimento dele é 1 metro. Está no vácuo, então o Mi do vácuo é 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. É percorrido por uma corrente I de 5 amperes. Qual a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide? Então, é só aplicar a formulazinha. Tá? Eu peguei exemplos bem simples para a gente só aprender a aplicar a formulazinha. A formulazinha, μ0 N vezes μ0 vezes I sobre o comprimento. Então, nós vamos ter
1000, eu vou botar 10 na 3, porque eu já sei que tem um monte de notação científica aqui no meio. 4π vezes 10 na menos 7 vezes 5 dividido por 1. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. 20π vezes 10 na menos 4 Tesla. Ajeitando isso aqui, vai ficar 2π vezes 10 na menos 3 Tesla. Está aqui o nosso vetor campo indução magnética. Tu viu que eles nem falam vetor campo magnético, ó, eles usam a palavra vetor indução magnética. Ó. Vetor indução magnética. Professora, Oi? Pode perguntar. só uma dúvida. Quando a gente viu o ímã em barra, o campo magnético ele saía do norte e ia para o sul, certo? Exatamente. No solenoide é o contrário? Ele Não, entra pelo sul e sai pelo norte? não. Porque no desenho ali atrás, Qual? Na bobina? Aqui? é um outro. Aqui, isso. Ele está entrando ali no sul e está saindo Sim, pelo norte. mas o campo magnético, as linhas de campo saem do norte e entram no sul. As linhas de Ah, que nem campo no de barra. saem, isso. As linhas de campo saem do norte e entram no sul. E aí, conforme você vai colocar o desenho do seu campo, onde elas estão saindo, forma um polo norte. Onde elas estão entrando, forma um polo sul. Aí vocês não têm noção. O que eles não fazem? Eles botam um solenoide percorrido por uma corrente elétrica e colocam umas bussolazinhas assim, ó, pedindo como elas vão se orientar, sabe? Aí se Sim, a tem uma gente não questão na apostila. saca, tem, eu não consigo abrir a apostila de vocês hoje, o positivo tá fora para mim. Não tô conseguindo abrir ela. Mas terça-feira a gente já consegue corrigir elas todas, sabe? Nossa. Ou é minha internet. Eu tô lagando para vocês? Ou tá tranquilo? Tranquilo. Tá Mas tranquilo. então, estranho. Porque ou é minha internet, ou tem alguma coisa errada aqui. Então, pessoal, eu vou salvar esse em PDF, vou deixar nos grupos de vocês, tá? Para vocês darem uma estudadinha. Eu tive que passar bem rápido para deixar toda a teoria, ao menos para vocês hoje. E aí vocês deem uma olhadinha, deem uma lida na apostila de vocês, tentem fazer as atividades. Terça-feira que vem eu vou tirar amanhã para a gente resolver essas atividades ainda, porque a gente está bem tranquilo nos conteúdos. Eu vou ver como a gente vai ficar com as aulas de quarta. Eu não sei se a gente vai poder continuar, porque eu peguei mais umas aulas agora. Eu não sei se eu vou conseguir continuar com as aulas de quarta, mas na medida do possível, é bom essas aulas, nossas aulas de quarta, porque a gente está conseguindo passar mais devagar. Porque imagina, a aula de ontem e a de hoje era para ser uma aula. Não tem como. É muita coisa. Então, eu vou ver como eu posso fazer com o meu horário, mas de repente não todas as quartas, mas uma quarta sim, de repente uma quarta não, a gente vê como é que a gente vai fazendo, para não precisar fazer muito rápido, né? Porque o conteúdo que a gente vai ter agora pela frente, a gente tem 2 módulos da física D, que é a parte de acústica, que é a parte de tubos sonoros e efeito Doppler, cordas vibrantes e tubos sonoros e efeito Doppler. E aí, a apostila 7 de vocês, ela é só eletromagnetismo, que é uma partezinha um pouco mais aprofundada dessa que a gente está agora. E a gente tem tempo para passar. Então, acredito que a gente consiga com uma aula sim. E qualquer coisa, se precisar, a gente puxa um outro horário, faz alguma aula extra, sabe? Mas eu acho que a gente consegue. Terça-feira que vem, então, eu vou
só correção de atividades dessa aula de hoje. Então, venham com dúvidas, se quiserem durante a semana, o fim de semana, pessoal, não tem problema, podem mandar no meu WhatsApp dúvidas, eu não vou responder particularmente a dúvida de vocês, mas eu já vou anotar para resolver na aula, tá? Que daí eu já venho certinho, sabendo quais as dúvidas de vocês, já programo certinho, para a gente poder na aula já pegar e resolver especificamente a dúvida de vocês, tá ok? Hoje pulei a chamada, tá? Não vai dar tempo. Eu não atraso vocês para as próximas aulas. Ok, pessoal? Uma ótima semana para vocês. Ótimas aulas para vocês. Fiquem bem até terça-feira que vem, então. Tá bom? Abraço para vocês. Foi bom ter vocês aqui. Vou ficar com saudade até semana que vem. Boa semana. Igualmente. Qualquer coisa me chamem, tá? Tô sempre ali no WhatsApp para vocês. Ok? Qualquer dúvida, podem me chamar. Tchau, pessoal, e uma ótima semana para vocês.